Bom dia, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, amanhecendo com Cristo. Hoje é sábado, iniciamos mais um fim de semana na presença do Senhor, agradecendo a Deus por tudo, engrandecendo o seu nome, dizendo que Ele é bom e as suas misericórdias elas duram para sempre. Glória a Deus, mais um amanhecendo com Cristo. Mais um dia que temos para agradecer ao Senhor por todos os bens que Ele tem nos concedido. Mesmo que não mereçamos, mas o Senhor, Ele permanece fiel, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, porque a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E é motivo de agradecimento por mais um dia que o Senhor nos faz amanhecer. E amanhecendo com Cristo, hoje nós vamos ler uma porção da palavra do Senhor. Aqui quem vos fala mais um dia é a missionária Sônia Regina, de Recife, Pernambuco, junto com vocês, para ler e meditar na palavra do Senhor, a palavra que traz vida e vida em abundância. Glória a Deus. Vamos amanhecer com Ele, vamos amanhecer ouvindo a sua palavra, que é fonte de vida para as nossas vidas. Vamos ler aqui, irmãos, no livro muito conhecido, no livro de João, no capítulo 11, a partir do versículo 39. João, capítulo 11, versículo 39, que diz assim: a epígrafe do texto diz a ressurreição de Lázaro. E o texto diz, o 39. Disse Jesus: tirai a pedra, Marta, irmã, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, tu verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa passagem de Lázaro é muito conhecida, muito pregada para os irmãos. Mas a palavra de Deus, ela se renova cada dia. Todos os dias ela é nova para nós. Então, todo texto que nós lemos e repetimos, sempre ele fala algo diferente para os nossos corações. Aqui é a ressurreição de Lázaro. Conta a história de Lázaro, que estava muito doente, e que seus discípulos vieram avisar ao Senhor que Lázaro, teu amigo, está muito enfermo, que as suas irmãs estão pedindo para que o mestre vá para orar por ele. Mas Jesus, em seu coração, sabendo de tudo, esperou. E não foi no momento, mas ficou esperando até que Lázaro morresse, para que se cumprisse o milagre completo do Senhor na vida de Lázaro, e para que todos vissem o milagre que ele faria. Irmãos, essa passagem trazendo para nós muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus, é difícil entender. E eu imagino que aquelas irmãs de Lázaro e todos os discípulos ficaram sem compreender. Mas se ele era um homem que o Senhor amava tanto, estava enfermo, e nós dissemos ao mestre para ele ir lá e orar por ele, e o mestre não foi. Devem ter questionado ao Senhor. Por que o Senhor não saiu do lugar para ir ter com Lázaro? Deus, ele sabia o futuro. Ele sabia o que ia acontecer. Ele esperou Lázaro morrer para fazer o grande milagre, para que todos vissem. Só que nós não entendemos assim, irmãos. Só que não olhamos por essa ótica, não olhamos com esse olhar espiritual. Porque o tempo é que incomoda a cada um de nós. O tempo nos deixa inquietos. Queremos ver o trabalhar de Deus no momento que oramos. No momento da nossa oração, ao terminar a oração, nós já queremos ver o Senhor respondendo.
Mas Deus leva tempo para responder. Não que ele não responda, mas o trabalhar dele parece que está dando tudo contrário, como foi com Lázaro. Imagine a cena. Os discípulos chamando ele para orar por Lázaro, que estava enfermo, e ele não foi. Até que Lázaro morreu. Imaginem que todos pensaram. Ele não saiu do lugar e permitiu que Lázaro morresse e não veio orar por ele. Mas porque Deus estava pensando no futuro. Deus sabia o que ia fazer no futuro e não fez no momento que pediram. Porque o futuro seria maior. Porque o milagre seria maior do que se ele tivesse ido curar Lázaro. Se ele tivesse ido no momento e curado Lázaro, ele não teria morrido. Como disse a irmã dele. Vai tirar a pedra, mas ele já cheira mal. Imagine um defunto de 4 dias que já estava cheirando mal e o Senhor o ressuscitou. Foi muito maior o milagre do que se Deus tivesse ido e curado a sua enfermidade. E diante de toda a multidão, o Senhor orou e mandou que ele saísse do túmulo. Então o seu milagre, ele será maior, se você esperar no Senhor. Mas se você se adiantar, se você sair do seu lugar, o seu milagre pode não acontecer. O de Lázaro aconteceu e o seu também acontecerá. Mas você não pode entender, jamais vai entender o trabalhar de Deus. Porque Deus trabalha na controvérsia daquilo que nós pensamos, naquilo que nós queremos e imaginamos. O trabalhar dele nunca nós compreendemos. A Bíblia diz que o que eu faço agora não entendes, mas entenderás depois. Só entendemos depois que acontece. Deus esclarece todas as coisas. Mas no momento você não vai entender. E se procurar entender, vai ficar mais complicado. Então é melhor você orar e aguardar. Porque quando você ora, Deus ouve e começa a trabalhar. E você começa a se inquietar e sai do seu lugar. E aí isso dificulta Deus fazer na sua vida. Qual é a pedra que nesse dia está impedindo o trabalhar do Senhor na sua vida? Tire ela do caminho. Como o Senhor disse, para poder fazer o milagre, Deus mandou tirar a pedra. Deus poderia ter feito o milagre com a pedra e tudo, mas ele pediu, tire a pedra da frente do túmulo. E Marta indagou sem entender, mas já cheira mal. Mesmo assim o Senhor disse, mas eu mandei, imagine a cena, eu mandei tirar a pedra. Eu não perguntei se já cheirava mal. Eu não perguntei se era de 4 dias. Eu não perguntei se era difícil para mim fazer. Eu apenas dei uma ordem, tire a pedra. Quando ele der uma ordem na sua vida, não questione a ordem de Deus, mas tão somente faça. Porque ele ordena, porque ele sabe. E nós temos a tendência humana de questionarmos as ordens de Deus. E ali Deus mandou apenas tirar a pedra. Deus não fez perguntas de quantos dias era, de que ele morreu. Não, apenas deu uma ordem. E quando ele der uma ordem, cumpra essa ordem. Porque Deus trabalha na controvérsia da vida. Aquilo que nós pensamos que ele vai fazer, ele faz diferente. E a Bíblia diz que o Senhor faz muito melhor do que nós pensamos, ou que imaginamos, ou que pedimos, porque não sabemos pedir. Porque ele conhece o seu futuro e nós não conhecemos. Não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo, mas Deus sabe todas as coisas. O que é melhor para você, ele faz. Então, nessa manhã, tire a pedra da incredulidade. Tire a pedra que está atrapalhando o milagre na sua vida. E você vai ver que o milagre ele vai acontecer. Amanhecendo com Cristo. Mais um dia estamos aqui falando do amor de Deus para a sua vida. Que Deus, nesse fim de semana, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa,
abençoe a sua vida espiritual, que você esteja com Ele e que Ele esteja com você. Amanhecendo com Cristo, agradecendo a Ele, engrandecendo a Ele por tudo. Todos os milagres que Deus tem concedido para nós e não mereçamos. Deus abençoe a cada um que ouve esse áudio nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amanhecendo com Cristo. Deus abençoe vocês.